Olá, vamos aprender um pouco sobre distribuição normal. A distribuição normal ela é a mais importante das probabilidades, porque ela representa fenômenos naturais, ela tem aproximação binomial com números suficientemente grandes, e as médias e proporções de grandes amostras seguem a distribuição normal. Para entender primeiro o que é distribuição normal, precisamos saber sobre evento aleatório. O que é evento aleatório? O evento aleatório trata-se de evento cuja ocorrência individual não obedece às regras ou padrões que permitem fazer previsões acertadas, como, por exemplo, qual face de um dado lançado cairá para cima. A distribuição normal ela é um modelo ideal para descrever os resultados da média amostral, inclusive se o tamanho da amostra for considerado grande, número maior ou igual a 30, e é usada também para calcular probabilidade. Probabilidade é a chance real de ocorrer um determinado evento, isto é, a chance de ocorrer uma medida em um determinado intervalo. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem, por exemplo, esse rapazinho da imagem. Ele jogou uma moeda 30 vezes e saíram 14 coroas e 16 caras. Ele lançou mais 60 vezes e deu 30 caras e 30 coroas. Depois, ele lançou 100 vezes e deu 48 caras e 52 coroas. A porcentagem sempre é cerca de 50% para cada lado, porque tem dois lados da moeda. E no final ele entendeu que a tendência é que a diferença entre os resultados diminuam conforme o número de experiências aumenta. Por exemplo, se ele tivesse lançado 50 vezes, pode ser que caia mais para um lado ou mais para o outro, mas a probabilidade é de se cair 50% um lado e 50% o outro. Uma variável aleatória contínua, x, tem distribuição normal com parâmetros μ e sigma, quando sua função densidade, função de x, for dada por função de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π vezes sigma vezes e elevado a menos x menos μ elevado a 2 sobre 2 vezes sigma ao quadrado. Para saber se o problema encontrado for de distribuição normal, temos que observar se o x tem distribuição normal de parâmetros μ e sigma, ou seja, de média e variância. Temos aqui um gráfico de curva gaussiana. O gráfico é usado para calcular a probabilidade. Os dados nele são distribuídos integralmente e no meio temos a média, ou seja, os dados são iguais de um lado e do outro, 50% de um lado e 50% do outro. Para começar o cálculo de probabilidade, nós iremos utilizar a seguinte fórmula: z é igual a x menos a média sobre variância. Achando o resultado de z, nós não vamos mais precisar voltar naquela fórmula de função de x, pois já existe uma tabela de distribuição padronizada. Nós vamos pegar esse resultado que tivemos, vamos localizar ele aqui na tabela. Nos exercícios você vai aprender melhor como localizar esse resultado. Nós vamos ter esse resultado em decimal, vamos transformar ele em porcentagem, assim nós vamos ter a área de z, de média a z, ou de média a x. Para achar o valor da probabilidade que se deseja, nós vamos pegar essa área, que seria... vamos pegar a área total de 50% menos o valor que encontramos. Assim, a gente vai encontrar o resultado de x, que vai ser o resultado da probabilidade desejada. Se mesmo assim, depois dessa explicação toda sobre o conceito de distribuição normal, você ainda ficou um pouco perdido, um pouco na dúvida, nós vamos ter agora vários exercícios nos próximos vídeos e vamos ensinar como fazer a correção deles.